Olá pessoal, boa noite. Quero compartilhar com vocês algumas mensagens sobre algumas passagens que eu tenho lido e algumas coisas que eu tenho entendido. Entre elas, eu quero compartilhar com vocês uma mensagem, um versículo que está escrito em 1 Coríntios 6:15, que diz assim: Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-eis membros de meretriz ou prostituta? Não, por certo. Pronto. Aqui está falando que todo o corpo de qualquer ser humano, ele é templo, ele é igreja e ele é casa do Espírito Santo de Deus. Isso não importa de quem quer que seja. Há uma diferença entre as pessoas. Há algumas pessoas que o Espírito Santo já habitam dentro dela e há outras pessoas que o Espírito Santo ainda não habitam dentro dela. Mas isso não significa que ela não é templo do Espírito Santo. Significa que o Espírito Santo de Deus ainda não mora dentro dessa pessoa. E para confirmar essa palavra, que ela é verdadeira e que tem várias outras passagens da Bíblia, vamos para o 3,16, 1 Coríntios 3,16. Que diz assim: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Aqui confirma que todos nós somos templos do Espírito Santo, mas como eu falei, só em algumas pessoas ele habita. E olha o que fala aqui, no versículo 17: Se alguém destruir o templo de Deus, que é o nosso corpo, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Ninguém se engane. Assim mesmo, se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. O que Deus está dizendo aqui nesse versículo é que nós somos templos de Deus, casa de Deus, e que o próprio Deus, o Espírito de Deus, que mora dentro de cada um de nós, na verdade, ele mora a partir do momento que cremos em Deus e que passamos a buscá-lo, a buscar uma transformação. Você pode falar assim para mim: é loucura, Deus mora em mim, eu sou um ser humano pecador imperfeito. A Bíblia diz, lá em João 3,16, que quando Deus nos amou, ele deu a coisa mais preciosa que ele tinha por nós, que foi Jesus Cristo. E ninguém dá algo tão precioso por algo que não tenha valor. Ninguém dá 1 milhão em uma joia se ela for falsa. Alguém só dá 1 milhão em uma joia se ela for verdadeira. E o que eu quero conscientizar cada pessoa é do valor que cada pessoa tem diante de Deus, do quanto Deus ama cada pessoa, do quanto somos importantes para Deus, ao ponto de que Deus deu o único filho para nos salvar. Lá diz que, além de ser único, primogênito, único e primeiro, Deus amou o mundo de tal maneira. Quando a Bíblia fala tal maneira, quer dizer de uma maneira grandiosa, de uma maneira especial. Deus nos amou de uma maneira especial. E aqui no versículo 17, quando ele diz que Deus destruirá essa pessoa, não é que Deus vai descer fogo, Deus mata alguém de acidente, de tiro. Deus não mata ninguém. O que aqui quer dizer é que nós escolhemos o nosso caminho. Quando decidimos viver uma vida de acordo com a vontade de Deus, as consequências é ter Deus em nós, viver esse amor, ter Deus em nossa vida, Deus como um amigo, compartilhar a nossa vida, tudo o que queremos, tudo o que pensamos. Mas quando decidimos não viver com Deus, decidimos fazer aquilo que queremos, acabamos nos decepcionando. E aí acabamos sendo destruídos, porque todas as nossas escolhas, de acordo com a nossa vontade de amar, é imperfeita e sempre leva à imperfeição. O ser humano, quando ele escolhe viver aquilo que ele acha e pensa, ele sempre acaba se decepcionando. Quem nunca achou que encontrou o amor de sua vida e de repente o tempo passa e acabou sendo decepcionado porque não era o amor coisa nenhuma? E a sua vida, na verdade, você passa um momento, um período assim que você fica totalmente desnorteada e o seu pensamento é tipo, eu pensei que ele era o homem da minha vida, a mulher da minha vida, mas não foi. Então isso mostra que as nossas escolhas são más e ela acaba nos destruindo. Porque quando nos decepcionamos, nos entristecemos, nos magoamos, estamos destruindo a nós mesmos. E Deus não quer nos destruir. A Bíblia diz que Jesus veio dar vida. Vida em abundância. Deus quer tirar a tristeza do nosso coração, a mágoa, o ressentimento. E Deus quer que venhamos viver uma vida de santidade.
E no próximo vídeo eu quero mostrar para vocês como podemos viver uma vida de santidade, uma vida de acordo com a palavra de Deus, com a vontade de Deus, o que é possível e não. Porque a Bíblia diz, se você abrir também aqui no Coríntios, se não me engano, Coríntios 3:11, a Bíblia diz, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Ou seja, ninguém pode colocar outra ideia no mundo além daquela que Deus já permitiu, do que Deus permite e do que Deus não permite. O que Deus diz é X, sim ou não. E mesmo que eu acabe fazendo o contrário, mesmo que eu faça outra coisa, não vai adiantar, não é fundamento. Não tem fundamento, é como uma casa construída na areia, não é a rocha, é areia, vai cair, não existe, é falso. E o que Deus quer nos dizer é, não há outra verdade além daquela que eu falo, além daquela que eu ensino. Se você fazer algo baseado em outra verdade que não é Jesus, lá em João diz que Jesus é a palavra de Deus, se você fazer algo contrário à palavra de Deus, é falso. Vai cair, não vai durar muito tempo. Então, no próximo vídeo eu quero ensinar você a ser templo do Espírito Santo, te ensinar a receber o Espírito Santo e te dar dicas, para que eu e você possamos crescer a cada dia e nos tornar, porque não estamos em um nível de perfeição. Mas Jesus diz, numa das cartas do irmão Paulo, o Espírito Santo usa ele para dizer, seguir e prosseguir em conhecer o Senhor. Não que eu seja perfeito, mas que a cada dia a gente possa nos aperfeiçoar. Até o próximo vídeo. Curtam, compartilhem o link, compartilhem o vídeo para que a gente possa estar sempre junto. Um beijo no coração de cada pessoa. Até a próxima.